Acompanha ao vivo aqui no YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Estamos aqui mais uma vez reunidos nos estúdios do Jornal Hoje para falar da boa política, dessa vez sobre a política de Anápolis. Mas antes de apresentar e conversar com a nossa convidada, eu gostaria de cumprimentar meu amigo Wilson Silvestre, que mais uma vez acompanha. Juntos novamente. Mais uma vez, né, Wilson? Aqui batendo um papo com nossa presidente da Câmara de Vereadores de Anápolis, a Andréia Rezende. Um nome bonito. Exatamente. Seja bem-vindo, Andréia. É um prazer tê-la conosco aqui. Prazer é todo meu, Wilson, Felipe, tá aqui falando de fato da boa política nesse programa tão importante para a gente bater um papo sobre Anápolis, sobre a presidência, sobre o nosso trabalho enquanto vereadora. Andréia, eu vou começar com a primeira pergunta, se o Wilson me permite, claro. Né? A gente estava conversando agora há pouco, né? Você não é uma novata, né, na Câmara, é veterana, né? Já possui um mandato de experiência, está no seu segundo mandato, dessa vez, porém, como presidente do parlamento, né? E não só, mas como também a primeira mulher a ocupar essa posição na casa. Eu queria saber qual o seu sentimento de ter alcançado, enfim, diante de tantos nomes que no início dessas movimentações pleiteavam essa presidência, e qual é a importância, né, de ter esse simbolismo de representar as mulheres à frente da presidência de Anápolis pela primeira vez? Primeiro, o sentimento é de muita alegria, de muita satisfação, de uma realização muito grande de estar à frente de um poder tão importante, de uma cidade tão grande e significativa como Anápolis. Além de um marco pessoal para mim, é um marco para todas as mulheres, que antes, nesses lugares de decisão, elas sequer eram vistas, e hoje eu abro caminhos para que elas possam sonhar e realizar. E esse desafio é um desafio muito grande, porque como nós conversamos, nós começamos com 5 candidatos e com muito diálogo, com muita transparência, mostrando que o nosso objetivo era, de fato, potencializar o trabalho dos 23 vereadores e dar condições para que eles fossem os agentes de transformação para o qual eles foram eleitos, é que nós conseguimos alcançar a unanimidade dentro de uma eleição tão desafiadora e poder realmente comandar esse poder, mas comandar ao lado dos outros 22 vereadores e trabalhando junto com eles para que a gente tenha uma Câmara, de fato, fortalecida e conectada com os anseios da população, mais moderna, mais próxima, onde que, de fato, os anapolinos e anapolinas possam entender que ali é a casa deles. Como é que foi esse processo de costura? Eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesses detalhes, né, Wilson? Porque, importante. Eram vários vereadores, né, interessados na cadeira, não só ali os que ventilavam ao lado do prefeito, mas também o ex-presidente da Câmara, enfim, e acabou chegando ao seu nome, sendo um nome de consenso, né, um voto de unanimidade dentro da casa. Como é que você fez para chegar lá e chegar lá tão bem quista pelos colegas? Os desafios de uma eleição como essa é justamente a gente poder abrir mão das próprias vaidades pessoais e fazer com que a Câmara seja um lugar de todos e para todos. Se a gente for querer fazer tudo da forma que a gente quer, isso não avança. Então, assim, primeiro a composição com todos os partidos, atendendo a todos os partidos, fazendo um grupo diverso para que todos possam ter o seu protagonismo. Por exemplo, nós tivemos uma mesa comigo com o Avante na presidência, a vice-presidência do MDB, a primeira secretaria do PL, a segunda secretaria do PT, a terceira secretaria do Agir e a quarta secretaria com o Podemos. E, assim, com várias bandeiras aí representar um médico, um advogado, um professor, uma pessoa da pauta autista, para que a gente realmente tivesse uma diversidade grande. E podendo colocar as outras pessoas também em lugares de destaque, como na presidência de outras comissões, potencializando a cada um deles. Eu acho que essa costura, como se diz, é uma forma da gente abrir mão das próprias vaidades e compor e colocar todo mundo realmente num lugar de destaque, porque cada um quer poder mostrar o seu trabalho, mostrar que veio. Então, foi assim que a gente conseguiu o apoio dos colegas, e aqui eu quero agradecer especialmente o meu vice-presidente, que era candidato também, José Fernandes, um excelente nome, um médico conceituado dentro da cidade, o meu primeiro secretário, que é o advogado Jean Carlos, um vereador já indo para o 4º mandato, extremamente experiente, conhecedor da casa, o vereador Suender, policial federal Suender, que era candidato também do PL, um excelente nome, e também o ex-presidente da casa, Domingos de Paula, que abriu mão da sua candidatura para que pudesse nos apoiar. Então, foi uma composição longa. Assim que terminou o segundo turno, a gente começou já a conversar sobre isso e se deu até o último dia para que todos pudessem se sentir confortáveis, contemplados e partes desse projeto.
Andréia, o vereador, de um modo geral, eu costumo dizer que o vereador é o elo mais próximo da comunidade, seja em qualquer segmento, seja da elite à base da pirâmide social. Em Anápolis, pelo menos na gestão passada, os vereadores tinham um papel muito paroquial, no sentido do chegar no prefeito, ó, prefeito, precisa atender tal bairro, aí o prefeito vai e atendia. E outros em detrimento de outros vereadores, eu ouvi na gestão passada, queixa de vereadores que às vezes o prefeito privilegiava o seu grupo em detrimento de outros. Como é que você vê essa relação agora nessa gestão da qual você está à frente? Eu tenho que concordar com você que o vereador é o político mais próximo das pessoas. Se a gente tem um buraco na porta da nossa casa, é pro vereador que a gente reclama. Se a gente tem um problema muito sério, realmente, com um problema de uma lei que a gente quer aprovar, algo maior, ou um problema do plano diretor da cidade, também é pro vereador que a gente procura. Então, o vereador é o elo mais próximo, realmente, do executivo. E eu vejo que existe, sim, essa questão muito paroquial de falar dos problemas de cada um, mas o prefeito Márcio Correia tem sido muito sábio, muito aberto e muito republicano. Inclusive, disse expressamente em seus discursos que todos os vereadores, independente de serem da base ou não, terão portas abertas com o secretário. Enquanto presidente da Câmara, eu defendo isso, porque eu preciso defender que os vereadores tenham condições de fato, desenvolverem e executarem o seu trabalho. Então, eu acredito que isso vai permanecer, porque a postura do prefeito Márcio Correia é uma postura realmente de diálogo e de muita abertura para todos. Só Fica à vontade, Wilson. Pegando uma carona aí no que você está dizendo da valorização do vereador, o perfil do Márcio, pelo pouco que eu conheço, ele é um perfil mais assertivo, ele é muito direto. Você vai ser uma espécie de um contraponto ali entre o executivo e os interesses do legislativo. Quando eu digo interesse do legislativo, é em relação à comunidade, porque o vereador, ele é que faz essa ponte. Ninguém bate na porta do prefeito, bate primeiro na porta do vereador, como você frisou. Você acredita que pode haver um determinado momento, porque o Márcio não tem pretensões de levar nenhum projeto polêmico, até onde eu sei, minhas vistas alcançam, ele não tem intenção, num primeiro momento, primeiro nesse primeiro ano, levar polêmica para a Câmara. Ele quer consolidar ali o papel dele como gestor público de Anápolis para Anápolis, e não com outras pretensões. Como é que você avalia o seu papel como maestra, afinando essa prosa entre o legislativo e o executivo? Já que você, claro, é ligada, obviamente, até por laços de afinidades, de amizade com o prefeito e também com seu irmão, que é deputado estadual. É inegável, claro, da minha postura e do meu apoio e do meu posicionamento ao lado do prefeito Márcio Correia, qual nós ajudamos a eleger e qual nós estamos afinados politicamente. Mas eu tenho muita clareza também da minha responsabilidade e da minha função enquanto presidente da Câmara, que é defender os interesses da cidade de Anápolis, defender o interesse da população e defender os interesses do legislativo. E não tenho dificuldade nenhuma de colocar em conversas assertivas e desafiadoras junto ao nosso prefeito, Márcio Correia, para que a gente possa alinhar esses ponteiros, porque os interesses dos vereadores é o interesse da população. Todo mundo ali está brigando e discutindo para que a gente possa levar mais benefícios, levar mais qualidade nos serviços públicos para a região que eles representam. E eu digo assim, que os vereadores, eles, depois de eleitos, não são eleitos só pelos votos que eles receberam, são eleitos para toda a cidade de Anápolis. E eles defendem algumas regiões mais assertivas, mas defendem a cidade. Então, eu tenho muita consciência desse papel de equilíbrio, mas também do papel de representatividade que a Câmara tem. E o quanto eu preciso mostrar ao Executivo que os interesses dos vereadores é o interesse da população. André, é claro que quando se começa, né, um novo ano, uma nova gestão, né, são vários sonhos, várias promessas, né, a serem cumpridas como foram prometidas na campanha, e a gente acompanhou de perto tudo isso.
Mas assim, pensando a médio, ou talvez a longo prazo, ou até a curto prazo, pode ser também, não faz mal, né, pensar assim, o que você destacaria que hoje seria talvez o principal anseio da Câmara Municipal? Tem alguma proposta, algum projeto de lei que vocês aguardam agora? Apesar do que a gente estava conversando agora há pouco, né, a Câmara já está trabalhando, né? As sessões elas aconteceram 3, como a senhora disse, em caráter extraordinário, e as sessões voltam no dia 3 de fevereiro, de fato. Mas já há algum projeto aguardando esse retorno já para ser aprovado? Ou há algum projeto que a senhora considere indispensável aprovar nessa legislatura? Eu acredito que nós já começamos a trabalhar. Na primeira semana, nós convocamos uma sessão extraordinária, a qual tinha um anseio muito grande dessa legislatura, que a gente pudesse modernizar e ampliar as competências das comissões dentro da Câmara Municipal. As comissões, às vezes, muito renegadas, precisam ter um papel mais de protagonista nessa legislatura, e isso é o que eu espero, para que a gente possa levar, de fato, as discussões de interesse da sociedade para dentro da Câmara Municipal. Por exemplo, discussões sobre o novo plano diretor, discussões sobre macrodrenagem e meio ambiente. Nós tivemos catástrofes em Anápolis, que uma pessoa morreu em razão de um alagamento, um carro rodou. Foi muito sério isso na nossa cidade. Precisamos discutir isso na Câmara para fazer uma legislação eficiente. Então, nós fizemos a ampliação da Procuradoria da Mulher, colocando também as competências da infância, da juventude e da pessoa com deficiência. Nós fizemos uma comissão específica de meio ambiente e saneamento básico. Criamos uma comissão de segurança pública, porque a gente precisa discutir a necessidade da Guarda Municipal, que já existe em lei, mas não existe de fato na cidade de Anápolis, e a cidade que já foi a mais segura do estado de Goiás, hoje começa a aumentar índices de criminalidade. E nós também destacamos a Comissão da Mulher, que nós sabemos os desafios que a gente tem hoje sobre igualdade. Esses foram pontos importantes. Agora, a curto prazo, a cidade clama hoje por desafios concretos na questão da saúde pública. A gente virou o ano com apenas uma UPA numa cidade de 400 mil habitantes, com filas quilométricas de exames, cirurgias, muito sério isso. E já nesse primeiro dia, Márcio Correia cumprindo uma promessa de campanha, e ao lado da Câmara Municipal, que cobrou isso muito, já abriu uma nova porta aberta, que foi o Hospital Alfredo Abrão. Tinha um outro clamor muito grande da Câmara Municipal, que era o aumento das vagas de CIMEIs, de escola, e o Márcio prometeu na campanha 1.000 novas vagas, já entregou 2.500. E os materiais escolares, que uma lista extremamente absurda e cara, ele vai conseguir entregar com parceria com políticos e parceiros da cidade, integralmente gratuitos. E a terceira questão é que a cidade estava extremamente mal cuidada, suja, com buraco, com mato. E nós já também, ao lado da Câmara Municipal, o Executivo já começou 2 operações Cidade Limpas em regiões diversas da cidade, para que a gente possa avançar. Então, acho que para os primeiros 21 dias foi de muito trabalho, tanto do Legislativo quanto do Executivo, mas de união de forças em favor da cidade. A senhora falou, desculpa te atrapalhar, Wilson, mais uma vez, mas só para emendar esse assunto, a senhora falou sobre vamos assim dizer, o caos da saúde pública, né? A questão da limpeza urbana, são vários temas que a senhora apontou aí, e outros até que a senhora não falou, que também representam grandes desafios para a cidade de Anápolis. E, em paralelo, eu queria saber da senhora, que tem um estreito relacionamento com o prefeito, como é que a senhora enxerga a questão da situação fiscal do município? Porque, claro, de boas intenções, né, o mundo está cheio, né, Wilson? Mas precisa ter grana no caixa para fazer muitas dessas promessas que foram firmadas. Como que a senhora avalia hoje a situação do município de Anápolis? Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que eu ouvi dizer que o Márcio falou um déficit de 800 milhões, alguma coisa assim. Não seria o caso de Anápolis entrar no rol de todas essas outras que estão tentando uma calamidade pública, por exemplo, para talvez conseguir gerir melhor essa situação do município? Isso ainda não foi discutido com a Câmara Municipal. Está sendo levantado por meio de uma auditoria todas essas questões de contratos e dívidas da cidade. De fato, existe um contrato milionário de um empréstimo feito de 800 mil reais a um juro astronômico, e nenhuma parcela foi paga pelas gestões anteriores. Me parece que foi feito, vencidas já tem 30 e tantos milhões. Na verdade, começa agora a primeira parcela do empréstimo agora em janeiro. Só que assim, é muito
pegou um empréstimo que o outro prefeito iria pagar. Então, a dívida é realmente muito grande. Mas o que o prefeito Márcio Corrêa tem feito em relação a essa questão? Tem sido muito austero em gastos desnecessários e enxugando. Devolveu carros alugados, reduziu despesa, reduziu comissionados, diminuiu regalias e está tentando fazer mais com menos. Então, eu acredito que ele vai avaliar isso, se é necessário decretar esse estado de calamidade nos próximos dias para discutir isso com a Câmara. Ainda não foi discutido, ainda está conseguindo gerir. Nós tivemos uma questão diferente de algumas cidades, conseguimos pagar a folha de dezembro, houve um pedido de suplementação para a Câmara. A Câmara especificamente aprovou só despesas que foram grifadas como saúde e funcionalismo público, para que a gente pudesse realmente não ter esse problema ainda maior que deixar as famílias sem receber. Então, eu quero pegar uma carona aí nisso que você disse. Responsabilidade do vereador. Você participava da legislação anterior. Você não acha que houve muita irresponsabilidade também, parte, claro, do Executivo primordialmente, mas principalmente da Câmara, que aprovou esses empréstimos absurdos, ou pelo menos esse empréstimo? Eu me lembro, eu estou citando isso porque em Itumbiara também ocorreu a mesma coisa em outras cidades aí, empréstimo bancário em bancos não oficiais, que o juro é maior, é um juro de mercado e é draconiano, estrangula as finanças dos municípios que já estão precarizadas. Quando foi aprovado esse empréstimo na Câmara, ele foi aprovado na ordem de 500 milhões. Ele foi aprovado em 500 milhões para que fosse discutido a melhor forma de se contratar isso. E todos com as obras específicas e os dinheiros específicos para as obras. Tudo carimbadinho. Quando isso aconteceu na prática, a primeira contratação do Executivo foi através de um juro astronômico, e aí a Câmara não entra nessa negociação. Segundo, ela autoriza o Executivo a fazer. E outra, houve aditivos e acrescentou valores a esses empréstimos, que era de 500, foi para 800 milhões. Então, já houve um aumento significativo ao qual a Câmara não participou. Segundo, a gestão dessas questões. O pior problema foi as obras carimbadas, o dinheiro foi desviado para outras obras e hoje nós temos, por exemplo, uma ponte estaiada que era um valor de 80 milhões, foi feito pouquíssimo da obra e não tem mais dinheiro em caixa para terminar essa obra. E aí é irregularidade, porque você tinha uma verba carimbada para aquela obra específica e aquele dinheiro não está lá. Então, assim, a responsabilidade da Câmara é importante em fiscalizar e houve muita movimentação e cobrança da Câmara nesse sentido, mas como a gente sabe, a execução e a gestão dessa questão é do Executivo. E nós só tivemos acesso de que não tinha mais dinheiro em conta quando o Márcio assumiu, já na transição, que a gente pôde perceber que existia um caos na gestão desse valor de um projeto chamado Anápolis Invest. Só para concluir, que foi na penúltima sexta-feira, trabalhou até 11 horas da noite, assim que ele tomou, para tomar conhecimento do que tinha realmente. O que aconteceu que na transição o Márcio não teve acesso às contas da prefeitura, demorou quase uma semana. O que houve? Eu acredito que houve uma dificuldade muito grande de ter acesso a isso, o que é muito ruim, porque os atos administrativos precisam ser pautados na transparência, na eficiência, e a transição é um ato formal. Mas não foi assim que aconteceu em Anápolis. Houve dificuldade dos funcionários, do Executivo, de abrir a essas questões. E é por isso que algumas coisas até demoraram um pouco mais a rodar na prefeitura, às vezes uma semana ali. Por quê? Porque os dados não tinham sido repassados durante a transição. Ok. Nesse caso, André, aí eu vejo a necessidade ainda maior de se ter, né, vereadores de oposição. A gente vê a necessidade, e não só a necessidade, mas a importância, né, de vereadores de oposição. Aqui em Goiânia, por exemplo, o João Reinaldo está ali, o nosso repórter de política que está nos acompanhando, tem acompanhado de perto a situação da Câmara Municipal de Goiânia, e desde a legislatura passada os vereadores de oposição são vistos, né, como aqueles que de fato não têm nenhum empecilho para subir na tribuna e colocar ali os defeitos da gestão à tona, né, trazer à tona os defeitos da administração pública. No caso dessa nova formatação da Câmara Municipal de Anápolis, onde é que está a oposição?
Existe uma oposição dentro da Câmara, mas eu acho que existe também todos uma vontade muito grande de contribuir para a cidade. E aí eu vou discordar de você de um ponto. Eu acho que o importante é que a gente tenha ou situação ou oposição, mas todos voltados para a cidade. Uma situação que só bate palma para o que o prefeito faz, ela é irresponsável. A gente precisa de uma situação competente, forte, alinhada o bastante, para que ela tenha a possibilidade de falar para o prefeito: peraí, aqui não é tão bom, vamos mudar esse projeto aqui. Porque fazendo dessa forma, a gente vai contribuir muito mais com o governo do que uma oposição, às vezes, que só bate por bater em tudo que o prefeito faz, porque é oposição e precisa bater, ou que vai para um viés ideológico e que só não fica naquele bem ou mal, verde e amarelo, ou PT e PL. Eu acho que a gente precisa ter uma posição competente, eficiente e alinhada com as necessidades da cidade. Por exemplo, hoje nós sabemos as dificuldades que nós temos na saúde pública, e a nossa maior cobrança ao executivo é que essas situações aconteçam da forma mais rápida possível. E ontem o nosso prefeito anunciou já o começo do mutirão das cirurgias para que a gente pudesse zerar essas filas, que é uma coisa que a sociedade anseia muito. Então nós estamos ali, mesmo sendo situação, cobrando para que isso aconteça da forma mais rápida e contribuindo com sugestões, com críticas, para que o governo realmente dê certo. Porque quem torce para o governo dar errado está contra a população. Exatamente. O que não é o caso, diga-se de passagem, da oposição em Goiânia, né? Como eu fiz esse comentário justamente para dizer que o papel da oposição aqui em Goiânia tem sido visto com maestria, né? Graças à oposição, houve agora aí um parecer do Tribunal de Contas dos municípios que não concedeu, né, a administração do Sandro Mabel o estado de calamidade pública nas finanças, por exemplo, concedeu na saúde por falta de documentação na Assembleia Legislativa, né? Graças à oposição também, ao Antônio Gomide, ao trabalho da Bia de Lima, Mauro Rubem, enfim, tantos outros deputados. Houve também esse parecer, essa necessidade do parecer do Tribunal de Contas para que esse estado de calamidade fosse de fato decretado. Então, o que vimos é realmente essa necessidade. Agora tem Mambaí, né, Goiânia, Guarinos e agora entrou Pilar de Goiás, né, nessa lista dos que pretendem ter acesso a essa calamidade pública. Então, assim, triste, uma oposição, né, que de fato se propõe a fazer o seu papel, né, aliado a vereadores ou deputados que de fato fazem uma situação responsável, de fato traz muito. Agora, o que a gente não pode ver, eu acho que não pode se repetir, são cenas, até aproveito, desculpa esse parêntese, são cenas como a SEI da Comurg, que a Câmara Municipal de Goiânia, no ano passado, ela encampou aqui e fez toda a movimentação na Comurg e no final das contas não deu em nada. Então, depois que o antigo prefeito sentou com os vereadores de situação, conversou com eles, eu não sei o que foi que saiu dessa conversa, mas a SEI simplesmente não levou a lugar nenhum. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Exatamente. Então, nesse ponto, às vezes a situação acaba atrapalhando também, muitas vezes por conveniência política. Mas eu concordo com você, uma situação responsável também faz toda a diferença. E acho que é próprio também da democracia, e é importante que a gente tenha esse contrapeso. A pessoa precisa ter uma situação, precisa ter oposição, para que as forças possam, e o governo possa se desenvolver da melhor forma possível. Com certeza. André, você tocou num ponto crucial, eu vou voltar nele, que é a saúde. É um desafio hoje, não é só de Anápolis, é do Brasil todo. Goiânia, a cidade que eu moro aqui na região metropolitana, Araguaiana, é um caos. A saúde, primeiro que é muito caro, a saúde é caro para o contribuinte, né? Há o problema da gestão. A gestão de saúde não é fácil, não é o cara ser um bom médico, tem que ser um bom gestor. E há uma carência muito grande no país. O diagnóstico não é meu, são consultorias que mostram isso, que existe a boa intenção, mas também há o problema que esbarra na gestão. A gestão da saúde nos municípios, de um modo geral, tem sido caóticas. Primeiro, pelo custo. Segundo, que as prioridades hoje elas estão centradas em moradia, infraestrutura, saúde, segurança e educação de qualidade. Mas eu vou me ater em relação a Anápolis, à infraestrutura. Anápolis é um polo estratégico, está, segundo os estudos que eu vi
no FCO e também vi no Ministério das Cidades, um estudo que eles estão discutindo. Anápolis, a ideia é transformar no maior polo de distribuição do país, porque tem conectividade com a Norte-Sul, com todas as ferrovias, o aeroporto de cargas. Isso faz da cidade uma cidade que tem uma projeção de crescimento acima da média nacional. Claro que o país está numa situação econômica ruim e tudo. Se houver realmente boa vontade de iniciativas, parcerias público-privadas, que é o assunto que eu vou perguntar a você, como está em Anápolis, Anápolis passa a receber enormes investimentos, mas cai na velha história. Ninguém investe num lugar onde não tem uma boa saúde para os seus funcionários, não tem uma boa infraestrutura, onde não tem uma boa mobilidade urbana. Isso está nos planos aí da Andréia, discutir lá na frente essa importância do município como estratégico do ponto de vista econômico, não só político. Com certeza. No meu primeiro mandato, eu já desenvolvi muito a pauta da questão das cidades inteligentes, onde a gente tem um tripé, né? Que é qualidade de vida, mobilidade e bem-estar social. Quando a gente fala... meio ambiente. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre essa estratégia de tornar Anápolis uma cidade que, de fato, atenda a isso. Mas nós já estamos discutindo Anápolis ser a Manchester goiana há 30 anos. Enquanto isso, a Aparecida de Goiânia se falou pouco e se fez muito. Trouxe diversos distritos hoje é um polo industrial, polo industrial, trouxe empregos, qualidade de vida, fez isso na nossa frente. Então, Anápolis tem toda a capacidade e a condição de ser tudo isso. Só para complementar, Rio Verde também está fazendo isso. Exatamente, falando pouco, fazendo muito. O que Anápolis precisa? Aproveitar suas potencialidades, como o maior distrito agroindustrial de Anápolis, de Goiás, da América Latina, a Norte-Sul, o aeroporto de cargas, mas nós precisamos disso tudo de boa vontade política. Sem política não tem como mover nada. Sem política não tem como mover nada. A gente precisa, em Anápolis, ter um tapete vermelho para quem quer investir na cidade. E ter um plano para oferecer para esses empresários, porque eles devam ficar em Anápolis. E isso, o prefeito Márcio Corrêa tem como total prioridade, e a Câmara Municipal também tem como total prioridade nesse sentido. Primeiro, de novos distritos municipais. Segundo, de desenvolvimento do nosso aeroporto de cargas para realmente fazer com que isso possa escoar e fazer a diferença. E terceiro, como você disse, ninguém investe se a gente não tiver saúde e educação de qualidade para atrair as pessoas para cá. E aí esse é um ponto que nós já estamos aplicando emergencialmente e trabalhando quanto a isso dentro da cidade de Anápolis. A saúde sempre vai ser um desafio, mas dá para melhorar. Anápolis, uma cidade de mais de 400 mil habitantes, não pode ter só uma UPA. Próximo do ideal, né? Próximo do ideal. Porque a excelência é impossível, não alcança, porque a demanda é maior, infinitamente maior do que os recursos disponíveis. Mas o que a gente tem aprendido em situações que tem dado certo no Brasil é que a gente precisa investir na ponta, fortalecer as nossas... prevenção. Fortalecer educação e prevenção. Educação e prevenção, mas também fortalecer os nossos PSFs, que é o posto de saúde da família, que a gente colocando, fazendo essa margem, eles sendo bem atendidos na ponta, eles vão menos para média e alta complexidade, que é sempre mais caro. E em Anápolis foi feito o contrário. Enfraqueceu-se os postos de saúde, dificultou o acesso aos postos de saúde, inventaram uma questão de só marcar consulta e só ter atendimento através de um atendimento virtual, que as pessoas mais simples sequer têm acesso. A gente precisa não dá certo. Democratizar, universalizar, fazer com que ele chegue no posto de saúde e é bem atendido. Aí sim, a gente melhora a média e alta complexidade e não fica enchendo a UPA com coisas desnecessárias que poderiam ser atendidas num posto de saúde, e atendimento de posto de saúde com horário estendido. Porque quando a gente coloca em horário estendido, a pessoa chega do trabalho e vai ser atendida ali pertinho da casa dela. Senão ela vai pra UPA quando ela passa mal. Correto. Então são coisas tão simples, mas que a gente precisa, como você disse, de gestão. E aí um outro acerto aqui do Márcio Corrêa, e assim, tem muitas discussões de falar assim, tem que ser um médico, secretário de saúde e tal. Os médicos têm feito um bom trabalho. Mas eu acredito muito mais quando a gente tem um gestor de saúde nessas questões. Porque a administração não é para qualquer um. E hoje nós temos uma gestora, uma mulher experiente na cidade. Que tem até pós-graduação na área de gestão.
Andréia, já que estamos falando de anseios básicos, né, da população, o Wilson falou agora há pouco que o vereador é quem acaba recebendo o cidadão na porta da sua casa para fazer as cobranças básicas, né? Eu queria saber como é que está a sua movimentação, porque eu vi recentemente um material que falava sobre a sua cobrança em relação à água turva, né? Que você vai buscar junto à Saneágua aí resolver essa situação que para muitos, né, em Anápolis acaba sendo um desafio muito grande. O que de fato tem chegado até você sobre esse assunto e qual vai ser o seu trabalho para poder garantir uma solução para esse problema? Esse é um assunto extremamente importante na cidade de Anápolis. Há mais de um ano a gente recebe denúncias de água suja mesmo, que tem chegado nas torneiras dos anapolinos e anapolinos. A anapolinas. nova captação do Barreirinho, não, como é que chama o rio lá? O polo de captação para a água de Anápolis. A nova estação. Exatamente. Então, assim, isso tem chegado. E antes era um problema pontual. Às vezes chegava um bairro ou outro. Agora tem acontecido em toda a cidade de Anápolis. A água cada vez mais suja. As pessoas reclamando, precisando ferver a água para consumo próprio. Manchando as roupas, os uniformes escolares, os uniformes de trabalho, as toalhas. Sem condições nenhuma de continuar dessa forma. Há 15 dias atrás, nós participamos de uma reunião na prefeitura, junto com o nosso prefeito Márcio Correia, o deputado estadual Hamilton Filho, cobrando soluções da empresa nesse sentido. Foi apresentado um novo canal agora de ouvidoria para facilitar o acesso da população a essa questão. Ontem teve a limpeza do reservatório, mas nós já convidamos também a diretoria da Saneágua para estar segunda-feira lá na Câmara Municipal, às 10 horas da manhã, para nos esclarecer quais as ações concretas que faz isso. Nós não podemos continuar pagando um serviço caro para ter um serviço de tão péssima qualidade e lembrando que é um serviço essencial. Isso traz dignidade, saúde para as pessoas. Então, é muito séria as reclamações que nós estamos recebendo. O meu Instagram, Andréia Vereadora, também é um canal de denúncias. Nós já recebemos mais de 200 denúncias desde sábado que nós abrimos esse canal de conversa. Então, é realmente um problema que precisa ser resolvido para realmente dar dignidade para os anapolinos e anapolinas. Não é uma coisa a curto prazo que nós estamos reclamando. Tem mais de ano que nós estamos enfrentando essa situação. Ok, vamos encerrando ou temos mais? Eu só tenho uma pergunta. Fazer, então, uma sua ou uma minha, então. Já que você tem direito, eu quero ter também. Bom, André, minha pergunta para você é mais de ordem institucional e política. A Andréia Rezende, ela quer deixar o quê na gestão dela à frente da Câmara? Acho que essa é a pergunta mais importante desde que eu assumi. Eu tenho refletido muito sobre ela. Eu quero deixar uma Câmara próxima das pessoas. Uma Câmara que leve, de fato, para dentro da Câmara os interesses da cidade. O que eu via de discussão e de crítica é que as coisas chegavam prontas para a população e depois a lei tinha uma série de discussões e de críticas sociais. Se a gente começar a dialogar mais com a população, se a gente fortalecer as nossas comissões, as leis chegarão para a população muito mais amadurecidas. E também nós poderemos levar mais discussões e mais demandas de interesse popular ao Executivo. Então, eu quero que a Câmara seja mais moderna, mais transparente e mais próxima das pessoas. Inclusive, nós lançamos um slogan para a Câmara que é "A casa é sua". E por que é o objetivo desse slogan? Porque as pessoas precisam se sentir, de fato, que os interesses delas estão sendo contemplados ali, que é a casa do povo. Não pode ser só genérico. A Câmara é a casa do povo. A casa precisa ser dos anapolinos. Eles precisam se sentir confortáveis e saber, está sendo discutido lá a questão dos buracos da minha rua, está sendo discutido que o esgoto vai chegar de fato, porque a gente não tem uma universalização dos esgotos ainda na cidade de Anápolis. Vamos cobrar isso da Saneágua. Temos um contrato muito extenso, então eu quero deixar isso, uma Câmara próxima das pessoas. Esse é o meu objetivo. Se eu tiver cumprido nesses 2 anos, eu vou ficar muito feliz. Bom legado. Andréia, e para finalizar da minha parte, minha pergunta seria muito parecida com essa do Wilson, então eu queria aproveitar essa oportunidade para trazer uma outra questão, que é a questão partidária, né? A senhora é uma vereadora do Avante, né? E a gente começa a ver o Avante ocupando espaços, né, que nem sempre teve, né? Que pertenceram em outras épocas ao PP, ao próprio PT, ao PL, ao MDB. Como é que vai ser o seu papel agora enquanto presidente, como uma figura de ainda mais expressão do que se tinha antes, nessa construção partidária, em ajudar o partido a se tornar mais musculoso na cidade de Anápolis? A senhora também passa pela sua cabeça
dar essa contribuição partidária em Anápolis, deixar esse legado partidário? Sim, é a primeira vez que eu É assumo. só para dar um empurrãozinho. Fala-se, inclusive, muitas fusões dos partidos pequenos. Tem alguma coisa sendo discutida nesse sentido também? Aproveita. Não chegou a mim que nenhuma discussão, fusão a respeito do Avante. É a primeira vez que eu estou sendo dirigente partidária. Já fui, né, da diretoria de outro partido, mas é a primeira vez que estou à frente da presidência de um partido. Isso é uma responsabilidade muito grande. Primeiro porque é uma responsabilidade de tornar o partido mais forte dentro da cidade. O partido já existia em Anápolis, mas nós trouxemos diversos filiados, fizemos uma chapa muito competitiva, elegemos 2 vereadores dentro do nosso partido. E nós queremos ampliar agora essa base do Partido Avante na cidade de Anápolis, torná-lo ainda mais forte e em potencial. Mas o maior desafio que eu vi enquanto dirigente partidário é quando a gente vai montar uma chapa. E por quê? Porque a escolha dos nomes, fazer com que realmente eles tenham peso político para disputar uma eleição e fazer uma chapa competitiva, escolher alguns e preterir outros. Então, é uma responsabilidade de liderança muito grande. Então, eu pretendo, sim, desenvolver o partido ao lado de toda a nossa diretoria, do outro vereador, que é o Adenilton Leitão, que foi eleito junto comigo, para que a gente possa ampliar a nossa base, ter mais filiados e tornar o partido mais forte para as próximas eleições. Perfeitamente. Ok, né, Felipe? É isso aí. Muito bom. Andréia, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer bater papo contigo. E está convidada para fazer parte da equipe do hoje. Eu que Muito agradeço. bem, verbaliza com muita fluência, com clareza. Isso é bom. Eu que agradeço, a gente já se conhecia à distância e eu fiquei muito feliz da convite de estar aqui pessoalmente, poder conversar com vocês. Você que já é uma referência dentro do jornalismo, não só de Goiás, mas de todo o Brasil. O Felipe, que é um jovem aí que tem se destacado também. Eu fico muito feliz em poder contribuir com o nosso trabalho e também mostrar o quanto a comunicação é importante para os mandatos de vereadores e para a Câmara Municipal, para que a gente possa mostrar, de fato, o que está sendo feito e chegar até mais pessoas. E já queremos deixar aqui, né, Wilson, um novo convite para que volte posteriormente para falar dos trabalhos da Câmara, né, que ainda estão começando, já fizeram muito, né, já tiveram sessões extraordinárias, já decidiram coisas importantíssimas para a cidade, mas com certeza esse vai ser um ano decisivo na vida de todos os anapolinos, na vida da atual administração, que tem um desafio muito grande pela frente, dessa nova composição de vereadores, e nós já deixamos aqui um outro convite para que você volte logo mais para poder falar sobre os resultados que a Câmara tem entregue. Muito obrigada, estarei sempre à disposição e um abraço a todos que estão nos acompanhando e convido vocês também a acompanharem o nosso trabalho pelo nosso Instagram da Câmara Municipal, porque lá a casa é sua. Exatamente. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa transmissão ao vivo pelo YouTube. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais, @ohoje no Instagram. Participe sempre desses bate-papos, como sempre, né, Wilson? Estamos aqui para falar um pouco da boa política e trazer, quem sabe aí, uma perspectiva melhor, né, para o ano de 2025. Sempre aprendendo. Tá. Wilson, obrigado a todos, obrigado, Andréia, obrigado à equipe que acompanha a Andréia e até o nosso próximo encontro aqui no YouTube. Obrigado aos nossos internautas pela audiência e fui. Até a próxima.